muito bem-vindas ao canal Escrita e Divulgação Científica. Eu sou Isabelle Ribeiro, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e gostaria de apresentar a vocês o nosso curso de Escrita, Comunicação e Divulgação Científica. Esse curso ele é fruto de um projeto de extensão da UFRN e ele vai contar com a colaboração de diversos professores e pesquisadores da UFRN e de outras instituições de ensino superior do Brasil. Esses professores possuem expertise, experiência em publicação científica e em divulgação de material de alta qualidade em revistas nacionais e internacionais. Bem, o objetivo do nosso curso é divulgar para alunos, pesquisadores, professores, a quem interessar a produção científica, a publicação de um material de alta qualidade. Então, eu apresento a vocês a estrutura do nosso curso, que ele vai estar organizado em 3 módulos, e em cada módulo nós vamos ter quantidades distintas de aulas, Nesse primeiro módulo nós vamos ter 4 aulas e nesse primeiro módulo vai abarcar os aspectos mais gerais da comunicação e da divulgação científica, onde a gente vai apresentar, dentre desses aspectos gerais, algo relacionado às métricas dos periódicos científicos, como escolher, como eleger um periódico mais adequado para publicar, para veicular o seu trabalho científico e todo o processo desde a submissão até a publicação. No módulo 2, é um módulo composto por 3 aulas, é o que a gente chama de módulo de instrumentalização. Esse módulo, nós vamos instrumentalizar os alunos na elaboração de chaves de busca e na utilização dessas buscas nas principais bases bibliográficas que nós temos, além também de instrumentalizar o uso de um gerenciador de referências. E no módulo 3, que nós chamamos de módulo da estrutura, nós vamos discutir, trazer este debate sobre os principais aspectos, os principais fundamentos para a elaboração, desde o título até as conclusões do trabalho científico, de um artigo científico. Então, o nosso curso vai ser composto por 16 aulas, como eu já falei, cada videoaula nós vamos estar recebendo um professor, seja da UFRN, seja de uma outra instituição, com expertise naquele tema e que vai nos fazer uma demonstração, tanto teórica quanto prática, de como isso se apresenta nas principais publicações de alto impacto. Então, para nós darmos início à nossa aula, eu começo trazendo 3 importantes perguntas para a gente debater e que a gente vai seguir esse fio até o final da nossa aula. Então, como essas considerações gerais a respeito da escrita e da divulgação científica, eu trago 3 questionamentos que eu acho que são bastante importantes para a gente começar a perceber a importância de uma publicação científica. A primeira pergunta diz respeito a qual é o trabalho de um pesquisador, qual é o trabalho de um cientista. A segunda pergunta é o que temos em uma publicação científica, qual é o conteúdo de uma publicação, de um artigo científico. E a terceira é qual é o momento que eu devo escrever, qual é o momento que eu tenho que pensar no processo de escrita, pensando aí numa futura publicação. Então, em relação a esta primeira pergunta, qual é o trabalho de um pesquisador, de uma maneira bastante geral, a gente poderia responder que o trabalho de um cientista, o trabalho de um pesquisador é fazer ciência, Mas
o trabalho do pesquisador, o trabalho do cientista é fazer uma ciência com um objetivo bastante claro, né? O nosso objetivo, enquanto pesquisador, é ampliar as fronteiras do conhecimento, né? Trazer novidades para expandir essas fronteiras, a fronteira entre o conhecimento, aquilo que já é conhecido e aquilo que ainda está por ser descoberto. Então, a publicação científica, ela vem justamente para ser o veículo de transmissão dessas ideias, dessas hipóteses, dessas descobertas, né? E dessa ampliação da fronteira do conhecimento. Então, a publicação científica, principalmente as publicações de alto impacto científico, elas vão servir para os pesquisadores levarem as suas descobertas ao conhecimento, né, de toda a comunidade acadêmica. Então, a publicação é uma das etapas mais importantes, né, para um pesquisador. É o final, vamos dizer assim, a cereja do bolo para o trabalho daquele pesquisador, um trabalho que pode inclusive ter durado vários meses, vários anos, inclusive décadas de trabalho para chegar nessa fase final, vamos dizer assim, que é a fase de demonstrar à comunidade científica todo esse esforço metodológico, né, que foi feito a respeito de um tema específico, né? E a segunda pergunta é: o que temos em uma publicação científica, né? Qual é o conteúdo que a gente encontra em uma publicação científica? A publicação, ela é feita de ideias, de forma geral, ela nasce do intelecto. Então, uma publicação científica, o pesquisador ou o grupo, né, o seu grupo de pesquisa, um grupo de pesquisadores, eles vão expressar ali todo um conjunto de trabalho, desde a elaboração da pergunta de pesquisa, como foram construídas as hipóteses, quais os métodos que foram aplicados para se testar essas hipóteses, quais os resultados que foram obtidos, né? Então, a publicação científica é um relato de toda essa experiência, de toda essa jornada do pesquisador e, como eu falei, pode inclusive demandar bastante tempo até a elaboração desse relato final, que é o artigo científico. Então, de forma geral, a publicação científica ela vem trazer à luz o que essas ideias desenvolvidas por um grupo ou por um pesquisador, onde ele percorreu todo um caminho metodológico e ele chegou a alguma conclusão. E a terceira pergunta é: qual é o momento em que eu devo pensar em fazer uma publicação ou começar a escrever o meu trabalho com vistas a uma publicação científica, né? Então, essa publicação científica, assim como eu falei na questão anterior, ela é o fruto de todo um esforço metodológico, de todo um caminho teórico e metodológico que esse pesquisador percorreu. Então, quando a pergunta inicial ou o problema, né, ou a hipótese já foi respondida, esse problema foi respondido ou testado, né, a partir dessa pergunta, dessa dúvida inicial do pesquisador, aí sim chegou o momento desse pesquisador traduzir, né, em um texto todo esse percurso que ele percorreu, todo esse percurso que ele desenvolveu na sua pesquisa. E aí, uma coisa bastante importante que eu gostaria de chamar a atenção, né, isso é bastante importante para o pesquisador e para os grupos de pesquisa, que precisam se atentar a uma coisa chamada timing para a publicação, né? É um detalhe bastante importante e que os pesquisadores vão precisar aí adequar às suas realidades, justamente para evitar os excessos. O que seria então o time para a publicação, um time de pesquisa?
seria o pesquisador, esse grupo de pesquisadores, verificar ou acompanhar em relação ao tempo, né, a necessidade desta publicação, ou seja, o quanto que uma publicação ela demora a ser produzida e o quanto que em média em que tempo médio ela chega, né, para a comunidade científica. Esse timing é especialmente importante porque existem muitos pesquisadores que primam bastante, né, pela qualidade de seus trabalhos e muitas vezes demoram um certo tempo para julgar que seus trabalhos estão finalizados. Ao passo que existem outros grupos, outros pesquisadores que têm vamos dizer assim, uma atitude de publicar seus trabalhos ainda não totalmente finalizados, porque encontraram um ou outro resultado que julga-se importante. Então, esses extremos, né, deverão ser evitados devido mesmo principalmente às características das áreas dos pesquisadores, as áreas em que nós publicamos dentro da grande área aqui, né, que é a área da saúde. Então, eu trago aqui no lado esquerdo essa figura, né, que é uma obra do Salvador Dalí, que se chama A Persistência da Memória, que a gente vê vários relógios marcando diferentes horas, onde ele quis expressar justamente que o tempo passa de forma diferente. Então, fazendo essa analogia com os campos do conhecimento dentro da área da saúde, né, trazendo essa comparação para a área da saúde, a gente observa, por exemplo, que o campo da genética, o campo da virologia, são áreas que as mudanças e as novidades, elas acontecem em uma velocidade muito grande. Às vezes, o que se produz hoje, com 6 meses, já é um conhecimento, muitas vezes, ultrapassado, que algo de novo já foi descoberto. Então, esses pesquisadores precisam ter o timing para a sua área, para o conjunto de pesquisadores que publicam naqueles temas e, principalmente, para acompanhar as novidades que estão sendo trazidas nas revistas, né, nos periódicos que são específicos, que veiculam informação sobre essas áreas. Ao passo que existem outras áreas dentro da saúde, como por exemplo a epidemiologia, as ciências sociais na saúde, né? Que são áreas onde esse conhecimento, a incorporação de novas epistemologias, há um outro tempo de acontecimento, um outro ritmo, né? De novos paradigmas que vão ser incorporados a essas áreas. Então, cada pesquisador precisa ter, né, o timing dentro de sua área para esta publicação, evitando aí esses extremos, né, da demora da publicação, como também não ter a pressa de publicar resultados ainda bastante parciais. Outro ponto bastante importante que eu gostaria também de trazer para vocês é que, como eu já falei, a ciência ela é feita de novidades e esse pesquisador ele precisa saber traduzir, né, em palavras todo o percurso que ele desenvolveu desde o início, quando ele teve uma ideia, né, quando ele desenvolveu uma pergunta de pesquisa até os achados que ele obteve na sua pesquisa. Porém, a escrita científica, ela não resolve tudo, né? Escrever bem, escrever de forma clara é, obviamente, algo que se espera de um pesquisador que queira traduzir e queira expor ao mundo acadêmico os resultados de sua pesquisa. Porém, a escrita científica ela não vai resolver todos os problemas de sua pesquisa, tá? Então, esse pesquisador precisa estar fundamentado, né, com essas questões básicas da escrita científica, mas para que você tenha um trabalho de qualidade, um artigo científico
bem escrito e de qualidade, obviamente essa escrita ela vai refletir um projeto bem elaborado e um projeto bem executado. Um projeto que foi mal elaborado, um projeto que não foi dada devida atenção às questões metodológicas ou à sua execução, provavelmente uma escrita científica não dará conta, né, de minimizar os vieses e os problemas que essa pesquisa irá apresentar. Então, há esse limite, né, até onde a pesquisa científica vai conseguir expressar a qualidade daquele trabalho. E só historiando um pouco, né, de quando foi que toda essa questão da escrita científica iniciou e ganhou, né, a importância enorme que nós temos hoje para esse processo de escrita científica, pontuando aí o ano de 1665. Esse ano, né, em 1665, foi criada a primeira revista científica no mundo. Então, a revista científica chamada Philosophical Transactions of the Royal Society, essa revista científica inaugura, né, uma nova modalidade de escrita, que é a escrita científica. A partir daquele momento, né, haveria então uma padronização de como os pesquisadores deveriam expor os resultados de sua pesquisa, expor os resultados científicos dos seus trabalhos. Hoje em dia, existem cerca de 40.000 revistas científicas no mundo. E dessas 40.000, cerca de 33.000 revistas estão em língua inglesa, ou seja, publicam seus trabalhos em língua inglesa. E isso é uma coisa extremamente importante para alunos e pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação, no momento de escolher a sua revista e saber em qual idioma que essa revista publica seus trabalhos. Quando uma revista publica, né, em língua inglesa, existe a opção do aluno elaborar o seu texto diretamente na língua inglesa, para aqueles que estão adaptados a isso, ou esse pesquisador, esse aluno, ele vai colocar para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa, realizar a tradução do seu texto para a língua inglesa. E aí, em relação a esse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para algo que é bastante importante. Muitas vezes, esses tradutores, né, que traduzem o nosso trabalho do português para o inglês, muitas vezes não são pessoas, né, que são da área da pesquisa, muito menos da área da pesquisa na saúde. Então, existem muitos termos que são específicos dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, dos nossos campos de conhecimento, que muitas vezes esse tradutor ele não tem conhecimento ou ele não tem proximidade com esse tema. Então, é bastante importante que o aluno, né, que esse pesquisador, ele acompanhe, ele faça uma revisão final desse texto para verificar se os termos que foram traduzidos realmente estão numa linguagem corrente para a língua inglesa. E aí eu trago 4 características que são fundamentais para a escrita científica. 4 características que todo pesquisador deverá ficar bastante atento, né? Tanto no momento de escrever seu trabalho, quanto de escolher o periódico ao qual ele vai submeter seu trabalho. Essa primeira característica que eu gostaria de chamar a atenção é que esse pesquisador tem que saber quem é a sua audiência. Quem é que ele quer que leia o seu trabalho, né? A que público ele quer atingir com o seu trabalho, né? Então, isso é extremamente importante na hora de decidir qual é a revista, né, que esse pesquisador ele vai submeter o seu trabalho, até como forma de saber se esse texto deverá ser mais conciso, se esse texto deverá ser um pouco mais extenso, porque quando um pesquisador escolhe
uma revista bastante específica de um tema em que ele trabalha, ou seja, uma revista temática numa área do conhecimento, quem geralmente lê essas revistas temáticas, esses trabalhos, né, os avaliadores, o próprio editor de uma revista temática, né, eles já vão estar adaptados àquela linguagem, àqueles termos, aqueles métodos que foram aplicados, aquelas terminologias que você vai usar no seu trabalho. Então, muitas vezes esses artigos são até um pouco mais enxutos, são menores, né, são mais condensados, porque já não carecem mais de tantas explicações que o pesquisador precisa oferecer. Já quando o pesquisador escolhe submeter o seu trabalho em uma revista bastante ampla, né, uma revista mais geral, aí sim ele vai ter que fazer um detalhamento maior do seu texto, ele vai ter que fazer uma maior justificativa para explicar a importância do seu tema, do trabalho, do público-alvo, enfim, é importante ficar atento a qual tipo de audiência você quer atingir. O segundo ponto, né, que é importante na escrita científica e talvez aí o mais importante, vamos dizer assim, é a respeito da clareza e da concisão. O escrever de forma clara e de forma concisa, trazer uma mensagem direta para o seu leitor, né? Com a quantidade de informações que a gente tem diariamente, a quantidade de publicações científicas que toda a comunidade é levado a ler e conhecer, né? Muitas vezes o leitor ele precisa que a resposta que ele esteja procurando, que o objetivo daquele trabalho, que os resultados daquele trabalho eles estejam dados já de cara no seu trabalho, muitas vezes até escritos no próprio título do trabalho, né? Aquela característica que é mais relevante, aquele achado que é mais importante. Então, é importante que o pesquisador, que o aluno trate de aprender a escrever de forma clara, né? Que trabalhe essas questões também da concisão, né? Escrever de forma clara com menor número de palavras. Isso é bastante importante também, porque muitas revistas hoje em dia limitam o número de caracteres possíveis em um artigo científico, limitam o número de figuras, né, de tabelas, o número de páginas. Então, faz parte da escrita científica treinar para falar de forma direta, clara, né, e bastante concisa. Outro ponto que trago aqui para a discussão, que também é bastante importante, diz respeito à citação e ao referenciamento, né? Citar e referenciar todos os trabalhos que vão dar suporte às suas ideias, as ideias que você trouxe no seu texto. E isso é particularmente importante no que diz respeito a não cometer um erro de plágio, né? Então, todas as informações no seu texto, elas deverão ser referenciadas, devidamente citada a fonte que você consultou. E o quarto e último ponto é que não há suspense na escrita científica, né? Em outras modalidades de escrita, deixa-se a entender, né, que o leitor interprete e pense a respeito do que o pesquisador, do que o escritor quis dizer. Na escrita científica não há essa possibilidade, não podemos deixar para a subjetividade ou para o pensamento criativo do nosso leitor. O autor, ele deve mostrar para o leitor o seu achado principal, né? Qual a contribuição daquele achado, né? De uma forma mais rápida e eficiente possível. Como eu falei, muitas vezes isso já acontece no próprio título
Existem muitos títulos de artigos científicos que são bastante informativos, que já nos trazem a própria resposta dos resultados principais do nosso trabalho. Então, essa linguagem clara e concisa, né, também se reflete aí na escrita desse texto sem muitos suspenses, um texto bastante direto, né? E aí, falando agora, passando já para essa segunda parte, para falarmos agora onde publicarmos os nossos trabalhos. Onde eu posso publicar a minha pesquisa, os meus resultados, seja de um TCC, do mestrado, do doutorado, de um estágio de pós-doutorado, né? Um desses pesquisadores podem expor, né, para a comunidade científica os resultados dos seus trabalhos. O primeiro, né, e o que eu vou falar agora, que são os artigos em periódicos científicos e que vai ser também o fruto maior, né, onde a gente vai se debruçar ao longo de todo esse curso, é sobre a escrita científica voltada para os artigos em periódicos científicos. Então, dessa produção bibliográfica, o autor ele precisa ficar atento a questões como qual é o escopo dessa revista, né? Qual é a prioridade de pesquisa, quais são os temas prioritários em que ela publica. Dentre as normas para os autores, são regras necessárias para que os autores errem o mínimo possível e que esse artigo ele já chegue para o editor, né, no formato necessário para a sua avaliação. Qual é a periodicidade desse periódico, ou seja, se ele é mensal, se ele é bimestral, se ele é semestral, ou se ele é de fluxo contínuo, né? É importante também que esse pesquisador conheça e que ele escolha uma revista que se adeque a esta necessidade da sua publicação. O pesquisador também precisa ficar atento às questões das taxas, né? Muitas vezes as revistas cobram para que o autor submeta, às vezes cobra para o processo de avaliação e muitas cobram no final, né? No caso do artigo aceito, uma taxa de publicação. Esses valores variam bastante entre as revistas, né? Ainda existem muitas revistas que são gratuitas, mas hoje em dia já há um grande movimento para que várias revistas já passem a cobrar alguma dessas etapas, né? Então, e temos também nas revistas internacionais o valor cobrado em moedas estrangeiras, né? E a questão do idioma, como eu já falei, a maioria dessas revistas internacionais publicam em inglês, então o autor precisa estar atento também para fazer uma boa tradução ou uma escrita com inglês nativo, né? E em relação, né, ao conhecimento sobre as métricas e sobre a indexação desse periódico que o autor pretende submeter o seu trabalho. Nós vamos ter uma aula específica no nosso curso só para falarmos a respeito das métricas das revistas, né? Sobre fator de impacto, sobre qualis, sobre CIT-score, sobre percentil da Scopus, enfim, nós vamos ter uma aula específica para aprender o que significam essas métricas, como pesquisar essas métricas e como selecionar uma revista a partir delas. Um segundo tipo de publicação bibliográfica, né, de produção bibliográfica que é possível, né, ser pensada para o fruto do trabalho de um mestrado, de um doutorado, de um TCC, por exemplo, é a produção de livros, capítulos de livros e e-books, né? Então, é bastante importante também que essa publicação, que o autor que pretende realizar esta publicação conheça os critérios estabelecidos pela CAPES, porque a CAPES, né, possui critérios para classificar os livros produzidos, que é o chamado Qualis Livros, que tem uma série de critérios aí
que vão classificar esses livros. É importante também conhecer o mercado editorial voltado para a publicação acadêmica. Existem diversas editoras científicas, inclusive temáticas, né, que são voltadas inclusive para áreas específicas do conhecimento. É importante também ficar atento às publicações gratuitas. Existem editoras que são ligadas a instituições de ensino público no Brasil, as universidades federais, por exemplo, e que recebem chamadas anuais para a publicação gratuita desses materiais. Esse material também, né, o autor pode ficar atento por publicar o resultado de suas pesquisas ou algum aspecto teórico que não foi publicado em outras oportunidades, e aí ele tem que ficar atento às chamadas para as publicações de livro e de capítulos de livro, né? Existem muitas editoras que fazem essas chamadas de coletâneas de livros, né? Coletâneas de capítulos para formar um livro, né? Para elaborar, para organizar um livro, e aí é também uma oportunidade, né, de publicar algo que seja inédito, algo que não tenha sido explorado ainda em outra publicação. Aí o autor pode aproveitar partes do seu trabalho, né, ainda não publicadas, para elaborar, por exemplo, um capítulo de livro. Outro tipo de produção bibliográfica, né, e que a gente precisa aprender a explorar um pouco mais, né, e na saúde isso é algo que é bastante importante, porque muitas vezes os jornais, né, as revistas do tipo magazines, elas possuem espaços reservados para tratar de dados sobre saúde, né? Então, é uma outra linguagem, uma outra forma de comunicar com a população. Muitas vezes, uma informação que vai chegar ao grande público, né, de uma forma, inclusive, muito mais rápida do que em um artigo científico, em um periódico internacional. Então, a tradução do conhecimento, muitas vezes para uma outra linguagem, para um outro público, e que é muitas vezes necessário para que os resultados das pesquisas produzidos dentro das universidades cheguem à população. Outro tipo de produção bibliográfica é a publicação de trabalhos em anais de eventos científicos, como a gente conhece já os congressos, as feiras, os simpósios, né? Então é importante também levar partes, né, não publicadas ainda, né, perspectivas do seu trabalho que você acredita que seja relevante e importante de serem apresentadas, e podem ser no formato de resumos expandidos ou trabalhos completos, né, publicados nesses eventos, e que ganham muitas vezes um reconhecimento através de um ISBN ou ISSN. E aí, saindo um pouco da característica da produção bibliográfica e entrando agora na produção técnica, né, gostaria de chamar bastante atenção para esse formato de produção científica, de divulgação de pesquisas científicas, que são os produtos técnicos. Esses produtos têm ganhado bastante relevância nos últimos anos no Brasil, principalmente no que diz respeito aos trabalhos de pós-graduação. É bastante importante que os alunos de pós-graduação, em suas propostas de trabalho, em seus planos de trabalho, além dos artigos científicos, também incluam a produção, né, a elaboração de algum produto técnico. Entre eles, eu poderia citar aqui a divulgação de resultados de pesquisa nas redes sociais, em sites, em blogs,
né? Então, são formas de elaborar essa informação e produzir uma comunicação com um outro público, numa outra velocidade, né? E que essas formas também são reconhecidas, né? Elas, inclusive, possuem espaços específicos para serem inseridos nos currículos Lattes, né? No currículo do CNPq, e eles são, sim, reconhecidos como algo importante e de qualidade. Outro tipo de produção técnica que pode ser gerada do seu trabalho, seja de um TCC, de um mestrado, de um doutorado, são os cursos de curta duração e o desenvolvimento de materiais didáticos, né? Muitas vezes são peças e trechos dos nossos trabalhos que não cabem, por exemplo, né, não têm a perspectiva de serem publicados em um artigo científico, mas que eles possuem grande relevância, grande impacto social e eles precisam chegar, né, como uma devolutiva, muitas vezes, para aquelas pessoas que fizeram parte do nosso trabalho, que se dispuseram, né, que deram um pouco do seu tempo para serem os elementos amostrais da nossa pesquisa. Então, inclusive uma questão ética importante é levar de volta a essas pessoas algo que seja relevante que seu trabalho tenha produzido. Então, a elaboração de cursos de curta duração também é uma forma de você levar os resultados da sua pesquisa. A elaboração de materiais didáticos como folders, instrutivos, né, cartilhas, são também formas de tradução do conhecimento para que ele chegue ao grande público. Outra questão de divulgação bastante importante, outro meio, né, outro veículo de divulgação bastante importante, são as entrevistas, as mesas redondas, os programas e os comentários nas mídias, né? Então, o pesquisador da área da saúde, ele precisa estar preparado, ele precisa ter uma perspectiva de que a qualquer momento ele pode ser convidado a falar um pouco sobre os resultados de sua pesquisa para o grande público, né? Então, como se portar diante de uma câmera, como se portar diante de um entrevistador, como se portar ao vivo, né? Falar ao vivo para uma grande quantidade de pessoas através desses canais, também é algo que se faz bastante importante, seja no sentido de você divulgar que você vai realizar uma pesquisa, é uma forma bem importante de você conscientizar a população para a participação na sua pesquisa, como também ao final você levar o resultado da sua pesquisa, né, ao conhecimento desta população que participou. E temos também outras formas de publicação, né, desses resultados da pesquisa, que são os boletins informativos, os infográficos e os resultados, os relatórios para os gestores. Então, também outra forma bastante importante de divulgação das informações, sejam de pesquisas acadêmicas, quanto da produção de conhecimento que pode ser realizado dentro do serviço de saúde, né? Então, esses boletins, aqui eu trago um exemplo de um boletim epidemiológico, né, que traz com uma linguagem simples para o entendimento da população, para informar os profissionais de saúde, para informar aos gestores a situação epidemiológica, por exemplo, da pandemia do coronavírus, no qual a gente está passando. Então, é uma forma também bastante importante que pode ser feita através de um boletim temático, um boletim mais geral, pode ser um boletim que seja voltado especificamente para uma região de saúde, né, onde todas as questões importantes e sanitárias são discutidas nesse boletim. Outro formato que eu trago é o infográfico, né, que é uma forma de comunicação bastante importante e objetiva, né, com o nosso leitor, é uma tradução
dos resultados da sua pesquisa em cores, formas, né, em números, e que ela faz uma comunicação bastante direta, né, bastante rápida e foca naquilo que realmente é o mais importante nos resultados do seu trabalho. E temos também os relatórios para os gestores. Se a sua pesquisa, né, se o seu mestrado, se o seu doutorado, se aquilo que você pesquisou traz algo de relevante, né, para o município, para a comunidade, para o estado, enfim, é algo que possa contribuir para o debate de políticas públicas ou para a minimização de algum problema coletivo, então faz-se necessário, né, que a gente tenha esse hábito de relatar os resultados das nossas pesquisas para os gestores, para que eles tomem conhecimento daquilo que foi encontrado, né, a partir de uma pesquisa acadêmica. E aí, por fim, gostaria de chamar a atenção sobre 3 aspectos que são bastante importantes para a escrita, para a comunicação e para a divulgação, que é a necessidade de adequar essa linguagem e essa escrita para o público-alvo. Então, uma coisa é você escrever um artigo científico para uma revista internacional, outra coisa é você falar na rádio popular para uma comunidade de baixa renda, outra forma é você publicar um boletim ou escrever um relatório para um gestor, tá? Então, cada forma de comunicação e de divulgação precisará ou necessitará de uma adequação dessa linguagem e dessa escrita que você vai aplicar. Outro ponto bastante importante que ninguém poderá esquecer é evitar o plágio e o autoplágio. Então, se você publicou o seu trabalho, né, se você escreveu o seu artigo, nunca esqueça de citar as fontes, nunca esqueça de referenciar, né, evitando usar as frases exatamente iguais às quais você leu num outro trabalho. Você deve ler e elaborar o seu próprio texto, sua própria frase, obviamente referenciando de onde você leu. E evitar também o autoplágio, ou seja, o reaproveitamento de textos que você já publicou, né? Como se você estivesse publicando pela primeira vez. Então, aquilo que você publicou em uma revista A1, por exemplo, e você quer levar um resumo para um congresso, evite, né, de reaproveitar o mesmo texto, os mesmos resultados, as mesmas formas. Tente sempre apresentar algo que seja novo, que é um aspecto que você ainda não tenha explorado no seu trabalho. E, como eu já havia dito, né, essa produção técnica, ela vem ganhando cada vez mais importância, né? As pós-graduações, elas têm incentivado bastante que os alunos, né, os mestrandos e os doutorandos, eles possam elaborar algum produto técnico derivado de suas dissertações e teses, e esses produtos eles podem e devem ser informados nos currículos Lattes, né? Existem espaços específicos para informar sobre esses produtos e cada vez mais os programas de pós-graduação têm estimulado esses alunos a produzir esses produtos, né? Elaborar estes produtos. E por fim, gostaria de deixar aí como mensagem da nossa aula de hoje, da nossa primeira videoaula, né, sobre a escrita científica, a importância do processo de escrita científica e a importância da publicação para a vida de um pesquisador, né? Então, o pesquisador, ele tem como a finalização daquele processo de pesquisa, a sua publicação. Então, é essencial que toda pesquisa, né, seja contemplado no seu cronograma o tempo necessário para a elaboração desses relatos da pesquisa. Então, o pesquisador precisa aí se organizar, né, em termos de cronograma, tanto para a coleta de dados quanto para a análise de dados, mas também
em que momento ele irá escrever os resultados da sua pesquisa. Isso é extremamente relevante, né? A gente precisa dar uma resposta, né, à sociedade daquilo que a gente está pesquisando. Se a gente encontrou algo de relevante e que possa contribuir com a sociedade, é eticamente importante que a gente se organize para elaborar esses relatos. O segundo ponto é o que é o artigo científico. Nós vimos alguns aspectos do que é o artigo científico, é a explanação, a exposição de ideias e de todo o caminho, todo o percurso metodológico que esse pesquisador e o seu grupo realizaram, né? E falamos também, além dos periódicos científicos, eu mostrei outros tipos, outros veículos de divulgação científica possíveis e também igualmente importantes, né? E dentre as principais características da escrita científica, eu destacaria aqui a clareza e a concisão como mensagem final dessa primeira videoaula, né, dessa primeira aula do nosso curso de escrita, comunicação científica e comunicação e divulgação científica, os aspectos de clareza e concisão. Então, essas são algumas referências que nós utilizamos para a elaboração desta aula e eu gostaria de mais uma vez agradecer, pedir que sigam o canal Escrita e Divulgação Científica. Se gostaram dessa aula, deixe seu like e se tiverem alguma dúvida ou algum comentário, podem deixar os seus comentários que nós vamos mediar essas conversas e esses debates. Então, agradeço pela atenção, pela audiência. Muito obrigada.